O programa a seguir é livre para todos os públicos. Que beleza, gente! Programa número 1000 do Pensando Nova Friburgo. Uma ótima noite para você que nos acompanha. Vamos juntos, olha só, por mais de uma hora agora, numa grande viagem por essa história aqui de quem sempre pensou Nova Friburgo. Acho que isso é o mais importante da gente falar. Você viu ali na vinheta, que coisa linda? Girando ali até chegar no número 1000, gente. E eu, com muito orgulho, estou tendo a oportunidade de apresentar esse programa histórico aqui na TV Zoom. O programa número 1000 do Pensando Nova Friburgo. E eu já falo o seguinte, sou extremamente agradecido à direção da TV Zoom, e já vou falar daqui a pouquinho para o meu entrevistado também o seguinte, não só eu, extremamente grato por esse momento, como a atual direção da TV Zoom e a antiga direção da TV Zoom também, extremamente envolvidos na participação, nesse momento aqui, nesse programa. Vocês sabem que eu, como jornalista, sempre penso que o melhor do mundo é botar as pessoas para contarem as histórias. Os nossos entrevistados são os grandes protagonistas do que passa aqui por essa bancada, no Zoom TV Jornal e nos noticiários que nós temos em geral. Temos um grande comunicador aqui que está nos assistindo também, daqui a pouquinho a gente vai falar dele, que já estava fazendo assim, porque realmente nós lidamos para contar histórias. Nossos entrevistados são os protagonistas. E, gente, o protagonista dessa história toda, o pai dessa história toda e o grande anfitrião da noite, não sou eu não, gente. Vamos cortar para ele. José Modesto Arouca, que há quase 20 anos estava começando essa história aqui. Meu amigo, uma ótima noite para você. Falo mais uma vez em meu nome, em nome da atual direção da TV Zoom, em nome dos antigos também, com certeza, que são seus fãs. Obrigado. Obrigado por quase 20 anos, obrigado por 1000 programas e eu, especialmente, obrigado por estar aqui. Boa noite, meu amigo. O grande protagonista. Vocês são muito gentis. Foi perguntado há pouco, né? Qual era o sentimento de fazer o programa 1000. Eu, quando sentei na bancada, primeiro deve dizer o seguinte, o pai desse programa chama-se Salvador da Rosa Canto Neto, né? Ele que idealizou. Ele que idealizou. Ele que apresentou o primeiro programa, depois a gente vai dizer quem foi que estava nesse primeiro programa. E ele, por razões, ele falou para mim, ele apresentou os 10 primeiros programas, com eu ao lado dele, e um amigo nosso, Romil Taor, conhecido médico, também ajudando. Eu e o Romil ficávamos meio de coadjuvante na história, né? Porque eu que levantava as pautas. Ah, entendi. Você entendeu? Então, eu era mais ou menos tipo o seguinte, né? Eu tinha dúvida, Modesto, é isso mesmo? Eu levantava a pauta, porque a origem do Pensar Nova Friburgo foi de um outro programa, tá? Um programa chamado Novos Rumos. Só que era um programa editado com muita imagem de fora. E naquela época, você editar um programa, que é chamado reindenizar o programa, sim, de uma hora, durava um tempo. 10 horas. Aí o Salvador teve a ideia, não, vamos acabar com esse negócio, vamos fazer um programa ao vivo. Transformou o Novos Rumos em Nova Friburgo em Debate, que foi o primeiro nome. E ele idealizou e me botou para fazer a produção e me botou sentado do lado dele. Ele apresentou os 10 primeiros, a um dia ele chega para mim e fala assim, Modesto, eu fui convidado para... Ai, meu Deus, é o homem que fez a trilha sonora de Pantanal. É um grande músico brasileiro, lá de Minas.
fez a trilha sonora de Pantanal? Foi, o cara era bom demais, Rapaz, ele fez o Crone. Estamos ao vivo agora, 9 horas 9 minutos. Eu vou pesquisar isso no Google, enquanto você complementa. Eu sei que o Salvador, muita gente não sabe, o Salvador é músico, né? Sim, e dos bons. E dos bons. E dos e, bons. e esse maestro, né? Ele chamou o Salvador tinha que ir lá para Belo Horizonte porque tinha uma gravação a fazer. Ele falou, Modesto, o programa já está aí sexta-feira, eu não posso apresentar, você senta lá e pensa. Geraldo Roca. Não. Então o Google me trollou aqui. É a trilha sonora da novela. Pantanal. É. Que deu como Geraldo Roca. Marcos alguma coisa. Né? Popularizada na voz de Almir Sater, mas enfim, vamos pesquisando. Mas eu sei que... Marcos Viana. Marcos Viana. Marcos Viana. Boa. E o cara era... Hoje não se ouve falar dele, mas naquela época ele fez algumas trilhas sonoras importantes de música. Ele me botou sentado, eu imaginei que era só um programa, né? Viraram 1000. Aí, na volta, eu falei, Salvador, quem vai ser o entrevistado da próxima? Você que escolhe. Eu falei, eu não vou sentar mais naquela bancada, não. Eu sou dono da TV. E o programa é seu. Ele falou assim, você se vira agora com o programa. E nesse se vira pro programa, eu tô até hoje aí. Agora, Modesto, de onde que Salvador tirou? Seria bom o Salvador estar aqui, né? Mas eu vou fazer essa pergunta para ele. Mas em verdade, eu disse a ele ontem que ele que devia estar sentado no meu lugar, que ele é o pai da criança. Não, imagina, mas você que levou o filho até os mil dias. Mas ele gerou o filho, né? Os 1000 programas. Digamos que eu sou pai adotivo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. As pessoas conhecem Modesto aqui da televisão, porque a gente tem que pensar numa população enorme que nos assiste, aí vê esse rostinho há 1000 semanas na televisão, muita gente pensa, ele é um apresentador da TV Zoom. Mas não, gente, ele é engenheiro, né? Sou engenheiro. E aí de onde que o cara de exatas virou um grande comunicador? Você já imaginava isso? Não, eu estou falando. O que me trouxe aqui, em verdade, eu estou na TV Zoom desde novembro de 2000. O Salvador tinha montado a emissora no início de 2000. E o Salvador, não sei de onde ele tirou a ideia de transmitir as sessões da Câmara Municipal. Sim. Tá, ele tirou essa ideia, foi a primeira Câmara Municipal do Estado do Rio de Janeiro que teve as suas transmissões. E na época o presidente da Câmara era um querido amigo, irmão, chamado José Eduardo Valentim. Meu querido irmão Valentim. Que daqui a pouquinho tem um vídeo dele. Vai ter um vídeo com ele. Que nós vamos fazer, só puxando para o pessoal, vai ter vão ter vários vídeos aqui que contam a história do programa e de Lambuja a história de Nova Friburgo, do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Isso. Mas vamos falar de Valentim. Mas aí o Salvador fez a proposta, o Valentim não conhecia a família Sacanto, claro, que é uma família tradicional, sim. Tá? Mas ele tinha dúvida, né, se eles teriam capacidade de misturar a técnica com a política. E eu trazia uma experiência política muito grande de ter convivido com o doutor Heródoto e ter participado de muitas campanhas do doutor Heródoto. Então ele falou, Modesto, e eu sempre fui um estudioso da política. Ele falou, Modesto, eu preciso da sua ajuda, eu preciso de alguém que represente a Câmara dentro da emissora. E eu vim no pacote para implantar a TV Câmara. Foi assim que eu cheguei aqui. Entendi. E daí eu comecei a fazer outras coisas e estou aí até hoje. Mas aí o cara de exatas, da matemática, da engenharia, quando começou a olhar para a câmera, não ficou assim, eita caramba, o que eu estou fazendo aqui? Como é que é isso? Ou você foi pegando naturalmente? Não, porque são 1000 programas. Hoje você faz isso naturalmente. Eu sempre falo, dá sempre um friozinho na barriga, que o dia que não der, um friozinho na barriga, você começar a apresentar o jornal... Perde o encanto. Perde o encanto. É verdade. Eu vou ser claro para você, quando o Salvador falou que ia falar, eu falei para o Salvador, eu não sou jornalista, eu sou engenheiro. E o engenheiro, depois de certo tempo, ele vira mais um gestor. Eu já era um gestor. Eu falei, olha, eu faço programa, vou fazer do meu jeito. Qual é o seu jeito? Eu falei, meu jeito primeiro. Eu quero ter liberdade para convidar os convidados, que eu entender que são adequados. Segundo, eu não vou usar técnica de jornalismo, eu vou bater papo. É isso. E terceiro, eu vou respeitar todos os convidados. Como é que você vai fazer isso? Primeiro, nunca trazer um convidado para colocar uma casca de banana para ele. Saia justa, né? Saia justa, não vai. Eu faço perguntas que às vezes exigem do entrevistado um pouquinho de... explicação. Mas eu não coloco em saia justa porque eu entendo o seguinte, você não leva ninguém para tua casa para constranger a pessoa. Sempre pensei isso, Modesto.
E eu acho que o mais importante, eu deixo a pessoa responder. Perfeito. E eu já recebi críticas por isso. Pessoa, puxa vida, mano, mas fulano estava falando uma mentira, você não rebateu? Eu falei, não. Era a verdade dele, né? É a verdade dele. Se você acha que ele não está falando a verdade, você em casa que faça a tua avaliação. Mas eu não vou cortar ninguém. E confesso que eu já ouvi respostas que eu tinha certeza que não era verdade. Não era verdade. Mas ele falou. Mas aí como é que fica? Porque, além de ser um comunicador, que agora você já é, por osmose, e de fato e de direito. Mas você é um cidadão. E eu acho que o grande barato desse programa aqui é que é um cidadão que ama Nova Friburgo, me corrija se eu estiver errado. Não, isso é o que faz fazer o programa, um profundo amor por Nova Friburgo. Pois é. E que não aguenta determinadas coisas. Porque realmente tem hora que realmente deve ficar mas aqui, eu né? aprendi, aí sabe o que é? Aí eu vou fazer uma propaganda de uma maionese que eu nem sei se existe mais. Não sei se você lembra daquela famosa propaganda da Gourmet, que a pessoa estava entalada, eu falava assim, passa Gourmet que dá. Então, quando eu vejo essa situação, que eu falo, puxa vida, mas que cascateiro, meu Deus do céu. Passa Gourmet que dá. Eu lembro assim, passa Gourmet que dá. Contar Porque um segredinho. quem está em casa não tem que saber do meu mau humor. Eu não posso estar falando com um telespectador em casa de mau humor. Então... É por isso que aqui embaixo da tua bancada tá cheia de gourmet, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. É muito bom esse cara. Quando você... Então Salvador te entrega o filho, fala, vambora, daqui pra frente é seu. Aí você pensou, o que vai ser esse programa? Então, a partir de então, você falou, tratar bem as pessoas, amar Nova Friburgo, mas como é que você quis costurar esse seu projeto que deu certo, Modéstia? Tem 1000 anos, tem 1000 programas, então... Tem que você lembrar uma pensou pra coisa. ele? O que você pensou pra esse filho? Inicialmente, vamos ver... Depois que ele virou seu. Vamos conversar. Nós tínhamos uma pegada inicial, e eu confesso a você que inicialmente a ideia do programa era fazer um contraponto à então prefeita Saudade Braga. Olha só. Porque isso é um dado histórico. Ela era fazer um contraponto a ela, porque ela cometeu ela cometeu algumas coisas que incomodou um grupo, que o Valentim era ligado, tinha outros vereadores ligados. A gente tem que lembrar que Saudade Braga, em determinado momento, teve 19 vereadores, ela teve 15 contra ela. Uma maioria absurda. Absurda. Então, a ideia do programa, inicialmente, foi essa. Foi fazer uma pegada em cima das falhas da prefeita Saudade Braga. Muito política e pegando esses gaps. Isso aí ficou durante um tempo. Mas aí teve uma mudança importante na emissora, que foi a entrada da família Ruiz, do Silvio César Dantas Ruiz e a Annelise. E eles se tornaram sócios da emissora e eles falaram claramente, olha, essa pegada a gente não quer. A gente não quer o combate. Sócio, não. A gente, então... E isso me foi passado. Então eu resolvi, já que eu te passei a ter essa liberdade, a fazer um programa voltado para aquilo que eu entendo, por isso que eu falo sempre, procurando sempre de assuntos que eu entendo que sejam do interesse do nosso município. Perfeito. E tirei o viés exclusivamente político dele, aí comecei a conversar com entidades, com pessoas da cultura. A única coisa que eu sempre procurei não fazer, e aí foi uma escolha minha, foi nunca tentar disputar espaço com colegas de trabalho. Perfeito. Por exemplo, a gente tem um programa muito mais saúde aqui. Então eu não trazia ninguém da área médica, porque ia para o Mais Saúde. Era a editoria deles, né? Programa de esporte. Tem o Sport TV Zoom, então às vezes a pessoa reclama, eu falei, não, nós já temos um programa de esporte. Isso aí. Por exemplo, o Zuri tem um programa dele, então eu respeito, eu sei que ele gosta de caminhar para um lado, eu respeito, deixa ele. Porque a função dentro da emissora, eu entendo que eu não tenho que competir com o Zoom TV Jornal, até porque o Zoom TV Jornal não dá para competir, né? Porque realmente é a principal... digamos, a principal peça nessa engrenagem chamada TV Zoom, e já há muitos anos, é um jornal extremamente respeitado. Então, eu passei a ter uma liberdade de pauta muito grande, então eu passei realmente a convidar aquelas pessoas, aquelas entidades. Eu sempre falo, eu gosto muito de tratar, quando eu saio do viés político, tá? Porque ele também tem uma pegada política, tanto é que eu já ouvi de vários políticos, que isso eu ouvi de um político que lançou a candidatura dele a prefeito no programa. Olha só.
tá? Eu não vou falar o nome, mas ele procurou o Silvio César, que era diretor, e falou, eu quero lançar minha campanha no programa do Modesto. Porque se não passar pelo programa do Modesto, não tenho... Não está validado. Não está validado. Olha só. Mais ou menos isso. E eu sei que eu tenho essa credibilidade junto ao meio político. Tem, você vai ver daqui a pouquinho. Paulo Azevedo falando isso. Até porque eu procuro trazer gente de todos os lados. Tem alguns que realmente, como você diz, tem alguns que exageram no ponto, aí não dá. Eu sinceramente... Só na margarina. Não, nem margarina. Tem nomes aqui, que mais à frente eu falo até, porque eu não sou de esconder, mas aí eu tenho essa liberdade e eu gosto muito de fazer esse programa que eu chamo da Nova Friburgo, que deu e vem dando certo. Isso aí. Porque para mim é um estímulo a você continuar fazendo, estimular outros a fazerem o mesmo. Tá? Agora, Modesto, você acompanhou nesses últimos praticamente 20 anos, vamos arredondar para... São 19 anos e 6 meses, se não me engano. Mas são 1000 programas contando a história de Nova Friburgo. E, como você falou ali, com certeza momentos históricos, candidatos a prefeito se revelando candidatos a prefeito aqui nessa bancada, prefeitos, governadores, enfim, teve de tudo aqui. Sinceridade, olha para trás, 20 anos atrás, não como morador, e sim como apresentador que estava aqui toda semana desenhando Nova Friburgo. 20 anos atrás para hoje, Friburgo. Melhorou ou piorou? Olha, eu diria a você que, infelizmente, a cidade continua sendo essa cidade maravilhosa, tá? Continua sendo uma cidade que e olha que eu não sou muito chegado ao frio, não. Mas Somos dois. Eu vi essa semana um depoimento que o César do Arroz e Feijão, que nos deixou essa semana. Ele disse que chegou aqui e se apaixonou por Nova Friburgo. Eu também não sou de Nova Friburgo, eu não nasci aqui. Eu vim muito novo para cá, eu tinha meses. Mas você nasceu onde? Eu nasci num lugarejo chamado Murinelli, que é de distrito Sumidouro. Ah, é verdade. É. Pablo Machado, que é seu fã e está aqui atrás das câmeras, comentou. Eu sou cidadão friburguense por graça da comenda, né? Do Balbi. Do Balbi, isso aí. Carlos Balbi, que me concedeu esse privilégio, né? Mas Friburgo está meio no sangue, né? Então, é um amor pela cidade e entranhou, né? Agora, eu diria que hoje nós estamos, por várias razões, em alguns aspectos, em vez da gente ir adiante, eu entendo que nós pioramos em muitos aspectos. Alguma coisa melhorou? Sim. Nós tivemos grandes avanços, por exemplo, muita coisa que Friburgo não tinha, tem hoje. A gente não tinha uma moda íntima tão pujante como tem hoje. Nós temos muita coisa boa, mas nós temos, em termos de políticos, nós tivemos a gente vai falar de 2 exemplos de políticos aí. A gente não tem, e talvez a falta de competição que existia entre os dois está fazendo mal. A gente não tem, digamos, nomes que a gente tinha no passado. Isso aí. Tá? E o povo friburguense, claro que é uma minoria, mas tem uma turma aí que maltrata tanta cidade. Trata mal, você vê o trânsito nosso, tanta gente... Ele é confuso, mas o que as pessoas fazem no trânsito? Lixo, jogam lixo em qualquer lugar. A gente mostra no jornal isso todo dia. As pessoas jogam lixo de qualquer jeito. Então, eu diria que nesse aspecto está faltando, diminuiu a capacidade do friburguense amar a sua cidade. Isso aí. Porque quem ama não maltrata, né? Aquele famoso ditado, né? Quem ama não mata, né? E cuida, exatamente. Então. Exatamente. Modesto, vamos fazer o seguinte, vamos começar a contar essa história. Aliás, esse primeiro VT que a gente vai chamar, é um trecho, pessoal, agora para vocês entenderem o que nós vamos fazer. Nós pegamos aqui alguns trechos, né, importantes desse programa. Não são todos, inclusive o Modesto depois vai citar alguns que não estão editados aqui, porque tem vários programas que nós de repente não encontramos ou que não estavam no acervo da internet, isso, né, Modesto? Isso aí. Mas vamos começar com um aqui, gente. Mas é importante deixar isso claro. Diga. Quando o Salvador me pediu uma relação, quais os programas foram importantes? Eu falei, Salvador, todos foram importantes. Que se chegamos a 1000, porque... É uma caminhada, né? É uma caminhada. Então, todos os programas foram importantes. Mas alguns têm algumas particularidades. E eu selecionei 117 programas para ele. Só que era muita coisa, né? Ele falou, Modesto, você tem que diminuir. Ficaríamos a noite inteira, a madrugada inteira. Então ele falou assim, faz o seguinte, você pega aqueles que estão na internet
e seleciono os 10. Eu seleciono as 10 que estão na internet. Uhum. Eu gostaria de ter selecionado alguns, por exemplo, eu gostaria de ter selecionado o primeiro programa. Programa 01. Eu não pude, que nós não achamos o Time Fita VHS. Sim. Tem, a questão da tecnologia mudou muito. Mudou então... muito. Os programas eram arquivados em VHS. Então nós temos que, esses que foram mostrados, só tem 2 que, por graça do destino, eu tinha cópias comigo. Olha só, que você já tinha cuidado de fazer porque a cópia digital, foram né? programas que pessoas me pediram, eu fiz a cópia e estavam comigo, e são mais antigos. Entendi. Mas o restante são todos daqueles que a TV Zoom colocou no YouTube. Entendi. Então não são dizer que são os mais importantes, mas são de épocas relevantes, e os personagens que vão aparecer, todos têm um motivo, e você me pergunta o que eu digo. As pessoas estão falando, então se perdeu o programa, será que são mil? Será que é igual o Túlio Maravilha, que falou que fez mil, mas não fez? Daqui a pouquinho a gente mostra. Eu tenho aqui a relação para mostrar. Vamos mostrar daqui a pouquinho que o Pablo vai posicionar. Quando a gente acabar essa sequência aqui, daqui a pouquinho a gente mostra isso. Tem a relação de todos. Tudo devidamente guardado no baú do Modesto. Pode chamar do baú do Modesto. Sabe Agora, que aí entra, sabe o que é? Porque eu tenho esses números? É pouco comum. Aí entra o lado do engenheiro. O engenheiro. Gerador é uma planilha. Eu jamais teria isso, Modesto. Gerador é uma planilha. Você quer deixar um engenheiro satisfeito? Dá uma planilha para ele. Resolve rapidinho, né? Dependendo se ele é engenheiro mecânico, no meu caso, alguma coisa de uma engrenagem, e é por aí. Vamos para a primeira reportagem que a gente separou aqui, gente, que é Modesto visitando o Parque Maria Tereza em 2016, com uma característica interessante. Eu vou te perguntar quando a gente voltar. Vamos ver. Modesto costuma dizer o seguinte: Jorge, por que você está lá tanto tempo? Você deve ser bom lá, hein? Aí eu falo assim, sabe qual é o problema? E que não há eleição. Quando chega a data da eleição, aí que a reunião, a assembleia, ela se torna vazia. Por quê? Porque ninguém quer. É isso que eu estou acabando de falar com você. Trocando em miúdo, e usando um português bem popular, isso aí é um fio desencapado. Botamos o WhatsApp pro povo, pessoal no Facebook junto, todo mundo podendo opinar. Todo mundo tem sua vez de falar agora. E é participativa? As pessoas chegam... Você tem ideia de quantos moradores tem o parque? Segundo o censo, 1.495 pessoas. E esse pessoal é ativo participando da associação, ou só no dia de festa que o pessoal toma uma cervejinha? Se a gente for contar mesmo, pessoas que estão sempre na reunião, é coisa de 20. Enfim, o que é morar no Parque Maria Tereza, Nilton? Morar no Parque Maria Tereza é muito gratificante. É um lugar tranquilo, calmo. Nós temos aí a nossa sauna aqui, temos um barzinho aqui pra gente, que é o bate-papo que a gente tem todos os dias, a partir das 16h30, tá? E é um lugar tranquilo, você pode chegar com a família, você pode tomar cervejinha, pode tomar seu refrigerante. Isso é muito importante aqui para divulgar o nosso bairro. Sabemos que dentro de uma situação a gente tem muita coisa para fazer. Posso falar algumas coisas? Por que esse programa está aí? Eu quero que você já de repente me responda na sequência. Eu não sabia que tinha versões de externa, eu achei aquilo maravilhoso. Mas é isso que eu ia te falar. Por que eu coloquei esse programa aí? Porque algumas vezes, em algumas situações, o Pensando saiu da bancada e foi. Então, isso o que eu estou mostrando é isso. Esse programa, ele foi, eu, por exemplo, eu fiz programa no Laje, no Lar Abreu Amor a Jesus. Eu fiz programa, por exemplo, eu fiz um programa muito interessante, que nós viajamos a Sorocaba para conhecer o sistema educacional de Sorocaba, que na época... Era referência. Era referência. Gerou 3 programas, foi a Sorocaba. Olha só. Tá, quem foi comigo foi o Noé Tardenha Guidorne, meu amigo Noé. Nosso cinegrafista até hoje. Eu fiz um programa na Loja Indústria Caridade fora, fiz na APAI. Então eu mostro que quando eu considero interessante, e quando eu consigo também, aí é uma questão de logística da emissora, né? Porque eu preciso de transporte, o transporte até eu vou no meu carro, mas você precisa de um cinegrafista e depois tem que fazer edição. Lógico.
A gente tem aqui ótimos editores, né? Um deles está aqui comigo, É isso aí. é meu querido amigo. Ah, e ele que fez Foi essa ele que fez. edição, ele que fez Esse programa ainda tem uma Machado. particularidade interessante. O convidado que está aqui comigo, que é um amigo e irmão, o programa foi uma sugestão dele. Olha só. Ele Morador me de lá, Luiz Antônio Dias? Não, não é não. Mas ele me sugeriu. Agora, tem uma outra coisa que aí você está falando da Friburgo pior. É, Friburgo, nós tivemos aquela tragédia de 2011 sim. e muita gente ficou desabrigado. E muita gente ficou sem casa. Foi. E eles resolveram construir um super bairro perto do Parque Maria Tereza. O Terra Nova. É, o Terra Nova. Eu não tenho nada contra quem mora no Terra Nova, porque eles não têm culpa. Perfeito. Mas aquilo ali foi um absurdo urbanístico tremendo. Um arranjo social. E aquilo ali, em verdade, sabe o que aconteceu aquilo ali? Porque precisava de uma obra de grande porte. É. Quem fez aquela obra? Você sabe quem foi? Governo do Estado, não foi? Sim, junto com quem? Odebrecht. Pois é, todo mundo sabe a história envolvendo o Sérgio Cabral e a Odebrecht. É verdade. Precisava de uma obra de grande vulto, porque aquilo correto era fazer, por exemplo, um conjunto habitacional aqui na Lagoinha, outro em Varginha, outro no Cônigo, outro nas Brown, dispersar. Ali eles jogaram todo mundo junto, que precisava de uma obra muito cara para poder meter a mão. E hoje o Parque Maria Tereza não tem mais a tranquilidade que tinha. Não tem. Você sabe que, não sei se você conhece a Fazenda Hermitage em Teresópolis, que é basicamente o mesmo projeto. Conheço. Lá deu certo. Não sei como é que está hoje, tem muito tempo que eu não, pela InterTV, eu ia Mas muito eu conheço, fazer reportagem lá, né? Lá funcionou melhor do que aqui. Infelizmente aqui não deu Aqui certo. é muito difícil, porque construíram, jogaram 10 mil pessoas numa obra, digamos, de qualidade duvidosa. Isso aí. De acabamento, eu sei, porque... Muito frágil. Frágil. Muito frágil. Porque, claro, se a ideia não era construir, a ideia era que fez a Lava Jato, que Era fazer dinheiro. Fazer dinheiro. Fazer dinheiro. E botaram lá sem infraestrutura nenhuma, né? Sem escola, sem, digamos, 10 mil pessoas, Não tinha tem um complexo posto de saúde, não nada, tem nada. Nada. E aí, infelizmente, você vê, aí a criminalidade aproveita essas fragilidades e entra, Isso né? aí, isso aí. Um terreno que até outro dia estava todo enrolado, Todo Odebrecht, enrolado. governo do Estado, e Isso o prefeito aí, conseguia isso fazer aí, nada. isso aí. Então, Modesto, essa reportagem de externa, ela mostra a tua preocupação em estar com as pessoas, Claro. em mostrar a realidade. E Não só lá, aqui da bancada. e lá também. Muito legal, muito legal. Vamos para o segundo trecho que a gente vai mostrar, com 3 amigos meus e seus, com certeza, Isso. que é uma entrevista com o Leonardo Asti, que é diretor da Rádio Nova Friburgo, antes AM, agora FM, Pedro Osmar e o nosso prata da casa, Vinícius Gastim. Vamos ver. Vamos lá. É um privilégio muito grande, né? A gente está à frente de uma empresa, uma emissora que, na verdade, a gente só tenta conduzir, mas todo friburguense tem o sentimento que é um pouco, e com certeza é parte da nossa emissora, né? Então, assim, a gente sente a responsabilidade, sabe que a gente tem sempre que estar se movimentando, tentando fazer alguma coisa nova, né? Com as novas mídias sociais, os novos formatos, né? Que antigamente, conforme a gente estava conversando outro dia, antigamente só tinha rádio, né? A rádio era única, não tinha outro meio de comunicação, né? Isso há 70 anos atrás. Hoje em dia nós temos, não diria nem concorrentes, nós temos muitos colegas, muitos outros veículos, então a gente sente essa responsabilidade de fazer com que o peso da nossa história seja um aliado. A rádio é a minha segunda casa, né? Eu vivo para a rádio 24 horas por dia. Eu respiro a rádio, às vezes eu falo, já falei contigo, né? Quando eu fizesse 45 anos que eu ia parar, não parei, já tenho 47. Se você falar comigo vai parar com 50, eu não vou acreditar. Não, também não vai, Porque o rádio é a minha paixão, né? O rádio é a minha paixão. E eu estou lá desde 69, né?
Me lembro da primeira notícia que eu dei foi quando o homem foi à Lua, né? 21 de julho de Elders e Collins, hein? 21 de julho de 1969. Exatamente no dia que eu entrei. 21 de julho de 69. No dia que eu entrei na rádio, no programa Revista da Semana do Betito Fontão. O peso da responsabilidade. Também sempre fui ouvinte da rádio, eu ia para a escola ouvindo Serginho Ferraz todos os dias. Quando eu saía mais cedo um pouco, ouvia o Pedro e nunca imaginei trabalhando na Rádio Friburgo. Mas eu aceitei o desafio, aliás, a você sempre grato ao Pedro pela oportunidade, a primeira na minha carreira, né, de jornalismo, enfim, ele apostou em mim e eu estou lá com ele há 6 anos e agora praticamente 2 também à frente do jornalismo da emissora e apresentando um programa às tardes, o Sintonia Maior, que é de entretenimento, né. Modesto escolheu muito bem esse trio aí. Como é que foi essa escolha aí? Essa escolha ela teve duas razões. Primeira é para mostrar, para eles, a Rádio Friburgo FM hoje, ela representa essa nova Friburgo que dá certo. Sem dúvida. Tá, é a nova Friburgo que deu e continua dando certo. Então ela representa todas essas entidades que eu falo que eu gosto de trazer aqui. Eu não vou citar, eu vou pegar a Rádio Friburgo e homenagear todas aquelas que já sentaram aqui, elas sabem quem são. Perfeito. Tá, a nova Friburgo dando certo. E ao mesmo tempo eu prestei homenagem a pessoas, por exemplo, o empreendedorismo do Léo, porque não é fácil pegar uma coisa. Ao Pedro Osmar, que com ele eu estou, digamos, homenageando a todos os comunicadores dessa cidade. Tá. E o Pedro é uma marca, né? O Pedro é uma marca. Como poderia estar outro no lugar deles? Aqui, se tivesse, por exemplo, o Hernando Guenin também, estaria muito bem representado. Serginho Ferraz. Na Rádio Friburgo tem uma menina hoje, a Gabriele Bin. Eu tenho ela é ótima. Aquela garota, para mim, é ótima. E ela é muito simpática, muito agradável. A gente tem na Rádio Sucesso também. Uma delas agora está lá na prefeitura. Daniele Ed. Eu acho ela ótima. Ela é ótima. E o Vinícius Gachim, cara, é uma pessoa querida. É um doce. Aqui de dentro, né? Está apaisentando um programa hoje aqui com a gente. O painel. Isso aí. Para mim, eu sempre falo, já falei isso para a Gabriela. Ela, Vinícius, com todo o carinho que eu tenho para Nova Friburgo, elas têm direito do que você conseguiu, ter voo mais alto. Verdade. Então, esse programa foi uma síntese para homenagear toda a Nova Friburgo, todas as entidades, órgãos de imprensa, todos. Aliás, essa Nova Friburgo dando certo. A Nova Friburgo da comunicação deu muito certo, né? Nós temos nomes que vieram da própria InterTV, né? Que hoje estão na Globo e tal. Então, a nossa safra de comunicadores... É muito boa. Como essas pessoas que completam 1000 programas e tal. É, por aí. Rapaz, eu entrei, tem gente muito boa aí. Eu entrei pela janela, né? Vamos lembrar, por exemplo, do antigo SBT... É um nome que está aqui na minha relação. Paulo Carvalho, meu Deus do céu. Grande Paulo. Paulo, cheguei a Friburgo, conheci tão pouco ele. Tão pouco. Disseram que ele era genial, né? Conheci o Paulo. Paulo era uma pessoa especialíssima. Disseram isso. Fui colega aqui na Zoom. Mas nós temos... Friburgo tem nomes famosos. Vem cá. Vamos lembrar, por exemplo, do Brasil. Esses dias tem a Janaína Botelho, até que ela fez essa menção, que é outra pessoa que eu tenho uma admiração profunda pela Janaína Botelho. Ela é fera no que ela faz. Contadora de história, como ela só. Ela está lembrando o Edmo Zarif. E o nosso famoso Brasil, Zil. É, isso aí. Que já está aí há 50 anos. Isso aí. Friburgo lança muita moda boa. Muita Dia coisa. das Crianças, etc. Dia das Crianças, etc. o Dr. Galdino do Vale Filho. Isso aí. Vamos fazer o seguinte, deixa eu ver que o tempo tem aqui. Não, vamos fazer mais uma. Vamos fazer mais um vídeo, daqui a pouquinho a gente chama um primeiro intervalo. Vamos falar agora, gente, uma entrevista com o Eduardo Valentim, que foi o ex-presidente da Câmara, que inclusive já citou aqui, entrevista essa que rolou em maio de 2017. O que rolou? Vamos ver, vamos dar uma olhada. É que é uma satisfação muito grande estar no primeiro programa, estive no primeiro ano do programa, estive nos 5 anos do programa, nos 10 anos e agora nos 15 anos. Quer dizer, os programas emblemáticos eu sempre estou fazendo parte. Você está junto, né? Parabéns, Modesto, parabéns à Nova Friburgo por ter aí 15 anos de um programa no ar. Modesto, eu sou um crítico ao eleitor que deixa de votar. Eu acredito que
um dos grandes fatores hoje para que nós temos essa política, porque as instituições hoje elas estão desacreditadas, tanto a política como você vê aí hoje, até o STF é questionado. Então nós temos as instituições hoje, elas não estão tendo o crédito que deveriam ter. E a política é uma instituição que também está sem crédito. E em 2012, quando nós fomos candidatos, eu participei como candidato a vice, nós tivemos um prefeito eleito com 37 mil votos, com 40 mil votos de branco, nulo e abstenção. Agora, em 2016, nós tivemos o prefeito eleito com menos 8 mil votos que o prefeito anterior, eleito com 29 mil votos e com 48 mil votos brancos, nulos e abstenções. Quando nós tivemos a última eleição, em 2008, o Heródoto, que era um candidato que muita gente achava que não tinha mais chance de vencer a eleição, pela idade, por vários fatores que ocorreram na própria vida pessoal dele, o Heródoto conseguiu 57 mil votos. E a abstenção foi muito menos, o nulo, branco e a abstenção foi muito menos. Daí para frente, você vê que em 2012 foram 40 mil votos. Foram 40 mil votos nulo, branco e abstenção contra 37 mil votos do prefeito eleito. Ou seja, nós tivemos mais 38 mil votos. Modesto, um programa que pensa a Nova Friburgo tem que ter um entrevistado como esse que faz uma leitura muito precisa, né, da política, do momento político, né? O Valentim, ele mesmo disse, né? Eu já expliquei que eu estou aqui e a mão do Valentim me colocou aqui. Então, nada mais natural. Ele participou, como ele diz, ele participou do primeiro, do 5º ano, 10º ano, 15º ano, e hoje, quando ele mandou a mensagem parabenizando do 20º ano, como eu diria, eu falei, você vai estar no programa 1000. O Valentim, ele a primeira coisa, ele desmistifica aquela ideia de que não existe político sério. O Valentim é um cara sério. Perfeito. É uma pessoa que eu boto a mão no fogo, sim, por ele. Ele teve ele fez a gestão da Câmara Municipal. Nós éramos um contratado da Câmara Municipal e nós sabemos como ele tratou o dinheiro público quando implantou a TV Câmara. Então ele é um profissional, é uma pessoa séria. Tá? E ele fez uma leitura, você viu, em 2017 ele já falava que o STF era mal visto. E hoje? Hoje o STF hoje é uma vergonha para mim. Eu tenho vergonha de dizer que hoje são 10. Aquelas 10 capas pretas são realmente, digamos, os guardiões da Constituição. Eles podem ser guardiões de qualquer coisa, dentro da Constituição. Rasgam a Constituição. E com a leitura política que ele fez, você viu que em 2017 ele fez uma leitura, na eleição de 2020, a coisa foi pior ainda. E não estou falando que foi pior em termos de eleger Johnny Marco, não. Estou falando o cenário foi pior ainda. Exatamente. Quando eu falo com você que em termos de política, você me perguntou se nós estávamos melhorando, nós estamos piorando. E os números dizem isso. Isso aí. Vamos fazer um intervalo rapidinho? Vamos lá. Tem muita história boa para a gente contar ainda nesse 1000º programa Pensando Nova Friburgo. Não sai daí não. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Eu trabalho... Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. 'Associação 'Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui.
A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Se você está chegando agora, este é simplesmente o programa número 1000 Pensando Nova Friburgo. Simplesmente isso. E nós estamos fazendo aí um verdadeiro apanhado da história de Nova Friburgo. Tudo que passou por essa bancada aqui, também pelas ruas de Nova Friburgo, uma vez que o Modesto não ficava somente no estúdio, né? Ele também ia em loco mostrar a realidade, ouvir as dores e com certeza buscar soluções, que ele não é um homem só de ficar, não, vamos mostrar o probleminha, não. Ele gosta de ver a Nova Friburgo dando certo. E usou esse programa como instrumento disso, eu tenho certeza absoluta. Tô mentindo? Esse é um programa para isso. Ideia é para isso. Para puxar a orelha de, ei, vamos fazer direitinho, É por isso que o nome foi muito bem. Quem escolheu esse nome Pensando na Nova Friburgo foi a minha querida Anelise Ruiz. A pessoa que eu tenho uma paixão por ela, é a pessoa de ter uma luz. E que aplaude os meus programas, certamente. É ela que bolou esse cenário. O nome dela, ela que resolveu tirar a Nova Friburgo em debate, que ela viu que a pegada era mais... Saiu daquele debate que era no início e foi para pensar mais a cidade mesmo. Então, foi a ideia dela, que eu acho feliz, e a ideia é pensar. Agora, quando você pensa alguma coisa, você tem que olhar o lado crítico e tem que tentar dar uma sugestão para mudar. É isso que a gente faz, né? Isso aí. Vamos para a próxima? Vamos. Outubro de 2015, não vou nem falar. Olha a figura que sentou aqui com o Modesto, olha só. Acho que o que atrapalhou quem estava dentro do gabinete, viu muito isso de perto, porque foi muito ciúme. E eu vou contar um fato que pouca gente sabe. No dia 16 de maio, antes dele viajar, não, 7 de setembro. 7 de setembro, ele viajou no 7 de setembro. Eu estava passando embaixo, nós estávamos meio separados, porque nunca brigamos, a verdade é essa. O doutor Heródoto me tratava com um carinho danado, e ele gritou da sacada, com aquela voz assim, sobe aqui que quero falar com você. Jeito Heródoto. Jeito Heródoto não tem, meu pai me dói. Aí eu subi, ele, senta aí. Eu vou viajar e... Eu estou até imitando. Eu vou viajar e gostaria de, quando eu voltasse, nós dois sentarmos para conversar. Vamos falar, então, dos 3 meses que eu passei sem a catástrofe, né? Esses 3 meses, realmente, Modesto, você tem razão. Essa insegurança, até para mim escolher as pessoas que ficariam, quem o Heródoto vai voltar. Aí o outro que era dele, que eram pessoas boas, aí falava assim, pô, eu vou sair, porque se eu ficar com o Dermeval, quando o Heródoto voltar... Ele me manda embora. Isso. Aí, então, esse jogo atrapalhou, não ao prefeito Dermeval, mas eu acho que atrapalhou muito a nossa cidade. Quem não dividisse aquela mesa do Palácio Barão de Nova Friburgo, a nossa cidade ia estar até hoje. Porque a gente tinha o quê? 10 caminhões? Né? Nós estamos falando de 4 mil caminhões tirando terra direto, botando, enchendo, tirando, desenterrando gente para enterrar de novo. E eu sabia. Então eu cheguei, quando eu cheguei na prefeitura, o Pezão já estava lá, porque eu vim a pé, e ele veio de helicóptero. Só aí já mostra que realmente a gente precisava. Quer dizer, eu vim a pé de Duas Pedras até a prefeitura
E o Pezão já estava lá, porque ele veio de helicóptero. Então aí já mostrava que o equipamento dele, sem dúvida nenhuma, era melhor do que o nosso. E eu cheguei para ele e falei assim, Pezão, vamos fazer o seguinte, para a gente não embolar, você toma conta do macro. E eu vou fazer a cidade começar a funcionar. Eu sei a rua que precisa ser feita para o ônibus chegar. Esse mundão de coisa você... Então nós dividimos assim e foi maravilhoso. Eu acho que ele sempre me tratou com muito respeito. Hoje ele é governador de estado. Modesto Dermeval assume protagonismo na política de Nova Friburgo num momento muito emblemático, né? Lembra um pouquinho dessa entrevista pra gente. Por que eu escolhi essa entrevista com o Dermeval? Primeiro que o Dermeval assumiu num momento crítico na cidade. Foi emblemático. Foi, né? Um dos momentos que levará gerações para a gente, digamos... Nós não aprendemos as lições. Infelizmente, a gente imaginava que depois da tragédia de 2011, a gente aprenderia uma série de lições e a gente acabou não aprendendo. O tempo foi passando. Mas eu escolhi porque foi um momento importante da nossa... Sem dúvida. Vida. Isso aí já tinha saído da prefeitura, já tem uns 3 anos, já estava com uma visão mais distante, tá? É uma pessoa que a família dele é muito representativa. Tá? O avô dele, Dermeval Barbosa Moreira, foi um dos maiores nomes que essa cidade já viu. Um homem de progresso. Esse dia eu vi tem um vídeo curto na Fundação Dom João VI, de cerca de 2 minutos, que mostra o sepultamento do Dr. Dermeval. Ele era uma pessoa especial e eu posso falar porque ele atendia em casa da gente. O pai dele, o doutor Vanor, que foi prefeito de Friburgo também, é uma pessoa que eu tenho uma gratidão muito grande, que ele como médico, eu tinha um problema de saúde, ele sacou e foi ele que me ajudou, que me curou na época. Dermevalzinho é uma pessoa da minha amiga do meu irmão Beto, mas ele está ali também porque ele representa um momento difícil da nossa cidade. Ele é uma pessoa, pode-se falar, o governo foi assim, foi assado, mas o Dermevalzinho, quem conhece o Dermevalzinho sabe que ele é um sujeito simples na dele. Ele é muito de boa. Então eu escolhi essa entrevista porque mostra um momento crítico da cidade. E ele estava naquele bolo danado que eu não sei se você estava em Friburgo. Eu cheguei em 2014. Aqui. Pois é. Foram dias. Eu sei, não. E ele estava lá. Eu, inclusive, cobri como jornalista, vim, né? Ele estava lá. Então, o Dermevalzinho é protagonista nessa história e eu achei que ele merecia aparecer no programa. E é um gente boa, gosto dele também. Agora a gente já está chegando numa era mais recente, se é que a gente pode chamar assim, na entrevista do meu amigo Rogério Cabral, ex-prefeito Rogério Cabral. Vamos ver o que aconteceu aí. Foi em dezembro de 2016. Vamos ver. Em Friburgo, cerca de 1 mês e pouco atrás, caiu árvore em cima de carro na cidade. Na Granja Spinelli, caiu eucalipto em cima de carro. Na praça, não aconteceu nada. Por quê? Porque nós cortamos eucaliptos podres que estavam ali correndo risco de cair. E por último, mexi na rodoviária, tinha ali também uma solicitação da justiça. Né? Muita gente falou assim, você perdeu a eleição porque você mexeu na rodoviária. Eu acho que isso não resolveria o problema da eleição, mas mesmo que dissesse assim, foi por isso, não me arrependo de ter feito. Melhorou muito ali, era um ponto feio, era uma rodoviária que você só chegava dentro dela, chegando de ônibus ou pagando para entrar dentro dela. Aquilo virou um ponto bonito. A cidade está recuperada. E nós recuperamos a cidade em 3 anos, 3 anos e meio, 4 anos. Uma cidade que eu peguei destruída pela tragédia climática, tragédia política, mais de 240 milhões de dívida, sem equipamento, sem estrutura nenhuma. A gente tinha ali o Pezão, que era um cara com uma ligação muito grande com o Friburgo. Ele, né, declarou isso várias vezes.
que Friburgo era a segunda cidade dele. Primeiro era Piraí, né, a cidade dele, depois era Friburgo, a cidade que ele adotou, que o povo gostava dele e queria ajudar muito esse município. E era amigo particular, pessoal, uma pessoa que eu tinha uma ligação muito grande com ele. Uma pessoa próxima, né? Próxima do programa sempre, o Rogério Cabral, conseguiu com certeza boas histórias dele aqui também, né? Muitas, ele teve muitas passagens. Depois eu posso até dizer quantas vezes ele esteve aqui. Mas o Rogério Cabral, ele, para mim, de certa forma, ele fez um governo mais razoável do que muita gente avaliou ao final. Esse programa foi um programa de prestação de conta. Eu tenho um carinho danado por o Rogério Cabral. Temos. Porque ele é uma pessoa do bem, tá? E, para mim, ele fala, esse programa está aí também por uma questão. É uma homenagem a ele, porque, para mim, ele fez um trabalho melhor do que as urnas disseram. E depois muita gente disse isso. Mas ele tocou num ponto, foi a Praça Getúlio Vargas, eucaliptos caindo. Essa semana houve um acidente lá. Novamente. Ele cortou uma série de árvores, e uns adoradores de árvore aí, se me permite, me perdoe, eu vou usar um termo grosseiro, sim, porque eu vi uns imbecis se amarrando na árvore. Coisa de imbecil. Tá, mas imbecilidade tem em qualquer lugar. Lógico. Tá, eu essa semana escrevi no jornal do meu querido amigo que está aqui presente sobre isso, né? Sobre a imbecilidade. Mas, infelizmente, o Ministério Público conseguiu ainda punir o Rogério Cabral. Isso é outra coisa que ele fez um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público. Eu reconheço a importância do Ministério Público. Lógico. Como defensor, digamos, do direito difuso. Mas o Ministério Público no Brasil está passando dos limites em muitas coisas. Não pode engessar eles querem ser, eles acham que são donos de tudo. E eu sempre falo, não assine em termos de ajuste de conduta nenhum. Se o Ministério Público acha que tem uma boa causa, leva para o Judiciário e deixa o Judiciário decidir. Isso só serve, sabe para quê? Para eles ficarem depois mostrando, tá vendo aqui? E ficarem enchendo a paciência. Então o Ministério Público, para mim, anda abusando. E eu mostrei isso, porque o Rogério Cabral, na época, foi punido, teve que pagar uma multa, porque o Ministério Público encebou com ele, para mim, encebou. Como agora está envolvido na praça de novo, o negócio de escava a praça, vão descobrir alguma coisa. O Ministério Público é muito útil, mas ele está passando dos limites em muitas coisas. Assino contigo, fecho. Bom, logo depois da entrevista do Rogério Cabral, veio do então prefeito eleito Renato Bravo, entrevista em dezembro de 2016. Renato assumindo a prefeitura pouco depois. Vamos dar uma olhadinha. Nós estamos preocupados em termos uma equipe, porque eu não faço nada sozinho, o secretário não faz nada sozinho, nós temos que ter uma equipe, é igual você aqui no seu programa. Você agora mesmo chamou a sua equipe, anunciou a sua equipe, e a gente sabe que tem que ser esse trabalho em conjunto, de time, para que as coisas possam acontecer. Então a saúde é prioridade, o controle de medicamentos, a fazer com que haja informatização, fazer com que haja melhoria do atendimento nas unidades básicas. E nós estamos na transição trabalhando muito, estudando muito, levantando dados que são importantes para que a gente possa ter um bom desempenho. A outra questão é a questão da mobilidade urbana. Você agora acabou de citar a FAOL. Nós precisamos fazer com que as pessoas acreditem verdadeiramente num bom sistema de transporte coletivo, que as pessoas passem a usar esse sistema, e aí a concessionária tem que ser cobrada, verdadeiramente tem que ser cobrada. Nós temos tido reuniões com todas as concessionárias, onde nós temos colocado dos nossos objetivos, de um planejamento, e sempre preocupado com um bom atendimento à população. Quer seja na FAOL, quer seja na energia, quer seja no coleta de lixo, quer seja na água e esgoto. Isso é fundamental porque são pontos importantes para uma boa gestão e para que a cidade funcione bem. E a questão da mobilidade, nós temos que pensar seriamente no estacionamento rotativo, que foi uma promessa nossa de campanha. Pela lei atual, tem que ser uma empresa do município.
Nós queremos que esse estacionamento rotativo ele seja um estacionamento sério, transparente, que o recurso que seja ali recolhido seja um recurso aplicado na saúde, aplicado na melhoria da cidade, para que nós possamos ter novas receitas. Renato Bravo, um passado super recente, né? Saiu agora há pouco da prefeitura. E também, nessa linha também do Rogério Cabral, também teve um resultado na urna que não era o que ele esperava. O Renato Bravo, a gente vai ter que esperar o tempo passar para fazer um julgamento melhor do mandato dele. Uhum. Tá, eu não vou ficar julgando pelos votos que ele teve agora, porque... Foi uma eleição muito atípica também. Foi uma eleição atípica, eu não vou julgar. Eu, quando mostrei esse vídeo do Renato, é mostrar que o Pensando tem um hábito de conversar, e já vem fazendo isso, tá? Com todos os... eu não consegui fazer isso com Saudade Braga, porque Saudade Braga não veio o programa, porque ela queria fazer uma exigência que ninguém fez. Escolher as perguntas. Queria escolher as perguntas. Aí não dá. Aí eu não aceitei. Aí não dá. Aí depois, quando ela tentou vir aqui, quando ela foi candidata, eu falei, agora também não vai. Mas ela queria vir, mas com a pergunta que eu mandar para ela. Ela mandar a pergunta para ela, ver se ela queria responder ou não. Aí então não vem. Mas depois dela, todos os prefeitos vieram ao programa antes das eleições. E eu mostrei com o Renato Bravo que ele veio. Eu lamento só, eu não consegui mais entrevistá-lo, porque, como você mesmo disse, ele se encausulou dentro da prefeitura e não é... Eu sempre falo, o Renato é uma pessoa que ele tem uma retórica muito boa, ele é uma pessoa que tem uma ótima apresentação, fala bem, mas, infelizmente, ele se deixou levar, não sei quem foi o iluminado, que o trancou dentro da prefeitura. Você foi da área de comunicação. Fui da comunicação dele durante 2 anos. E você sabe anos, que você não conseguiu levar ele, tirar ele de lá. Foi uma escolha, que eu não sei se acredito que não tenha sido dele. Com certeza não. Você sabe o que eu mais ouvi em relação a Renato Bravo? Era que vários amigos dele, pessoas falavam para mim, gente, mas Renato Bravo é o cara que gosta de rua, gosta de gente, gosta de contar história. Foi assim. Você para conversar com ele, você fica 3 horas batendo papo e não cansa. E realmente... a prefeitura acabou sugando e ele perdeu esse lado. O Renato Bravo, que é o lado que o pessoal... Ele sempre foi uma pessoa afável, porque eu conheço o Renato Bravo desde 83, quando ele foi vereador. E naquela época o doutor Heraldo era prefeito, e eu trabalhei 1 ano e meio na prefeitura, logo num cargo lá, e eu lidava muito com os vereadores. E eu tinha contato com o Renato. E depois, o Renato, interessante, que antes dele ser candidato a prefeito, ele me pediu para fazer um Pensando, porque ele estava voltando, falou, Modesto, eu queria ir lá no Pensando, dizer que eu estou voltando, não sei o quê. Eu abri as portas e depois eu não consegui falar mais com ele. É uma escolha dele que eu sempre falo. Você me convidou para vir um programa hoje, né? Exatamente. Eu podia falar não, né? Exatamente. Aí você ia fazer o programa 1000... Mostrando as reportagens sozinho. Então, a gente convite, a gente faz. A pessoa aceita, se deve. Eu lamento que ele não veio. Mas eu entendo que o governo dele a gente só vai conseguir realmente avaliar de fato daqui a alguns anos. É o caso do Rogério. Rogério, hoje eu vejo pessoas, eu tenho pessoas da minha ligação, que quando o Rogério foi candidato a prefeito na reeleição, e eu não quero ver esse cara nunca mais. Hoje falo, puxa vida, afinal de contas o Rogério fez isso, fez aquilo. Ou seja, a história para ser contada com mais veracidade, você precisa dar um distanciamento nela. Exatamente. E posso garantir, tanto o Rogério quanto o Renato foram incompreendidos. Eu acredito bastante nisso. O Rogério eu tenho certeza que sim, porque o tempo já mostrou. E o Renato, como eu estava muito perto, eu via a boa vontade de fazer. O Renato a gente vai ter que esperar um pouco mais para fazer uma avaliação mais segura. Tá? E te digo uma coisa, não tenho procuração dele não, mas ele aceita participar do teu programa a hora que você chamar, não tenho dúvida disso. Tomara. Ele gosta de você, pô. Vocês são amigos de 200 anos. Tomara que ele venha. Não tenho procuração, não, mas ele gosta de você. Como eu não tenho o telefone dele, você pode falar com ele. Passa agora. Se ele estiver interessado, ele já está convidado. Maravilha, maravilha. Ele gosta muito de você. Está convidado. De repente ele vem fazer a prestação de contas agora. Aí você puxa a orelha dele e fala assim, você não veio no meu programa, por quê? Por que você não me atendeu? Ele vai te responder. Eu já te falei, o programa, quando a pessoa senta aqui nessa bancada, eu não... Não leva pro...
Não. Só fica só na margarina aqui embaixo, né? Só na verdade. Se ele quiser vir, claro que ele tem espaço aberto. Claro. E ele Primeiro que ele é uma autoridade, você tem que respeitar a liturgia do cargo. Claro. Tá? Então, só isso já merece. Isso aí. Agora, de autoridade para autoridade, Jorge Carvalho. Pense no homem que pensa Nova Friburgo também. É ou não é? Isso. Também teve aqui. Essa que a gente vai mostrar é de maio de 2017. Vamos ver o que Jorge pintou por aqui. Vamos ver. Foi um momento de ruptura dessa dobradinha que você falou aí, dos grupos políticos que não vinham só do tempo de Heródoto e Paulo, mas vinham lá de César Guinle, Dante, e Amâncio e Feliciano, e a coisa sempre com dois lados na política friburguense, como diversas coisas em Nova Friburgo, você tem dois lados, né? Na cultura, no esporte, sempre foi assim. E houve essa ruptura exatamente ao final do século XX, início do século XXI, houve essa eleição, uma rejeição muito grande do ex-prefeito Paulo Azevedo por conta da questão da concessão do serviço de águas e esgoto, principalmente. E nós tivemos uma leva de pessoas que vieram para cá. Não vou discutir a competência dessas pessoas. Vou só fazer a análise que eram pessoas que não conheciam a nossa história, não conheciam a estrutura do município. Veja você que o primeiro ato da então prefeita, incontestável a vitória dela. A vitória foi, naquela época, 46 mil votos, me parece. E o segundo colocado teve 30 e poucos. Foi uma vitória incontestável, a escolha do povo que você não tem que contestar. Mas o primeiro ato foi o quê? Foi exatamente fazer aquilo que ela disse que não iria fazer. Porque na campanha ela dizia, eu vou respeitar o concurso público de 96 e vou respeitar o concurso público de 99. E nós temos isso gravado até hoje. O primeiro ato foi o quê? Anular o concurso público de 99 com base num parecer do Tribunal, veja bem, do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas, nós sabemos, os tribunais de contas, que não deveriam nem ter esse nome, deveriam ser chamados de conselhos de contas, porque eles não decidem nada. Eles são órgãos auxiliares do Legislativo. Modesto Jorge é um fiscalizador de Nova Friburgo, né? Um cara implacável pelo bem, né? Eu vou dizer por que ele está aí. Por que ele está ali? Ele está aqui, primeiro, é uma homenagem que eu faço à Câmara Municipal. Perfeito. Que sempre teve uma passagem aqui no Pensando e continua tendo até hoje. Normalmente, todo mês eu recebo um vereador. E, através do Jorge, eu homenageio a Câmara Municipal, porque eu considero, tá? Desde que eu me entendo por gente, eu sei que nós temos alguns nomes no passado que se fala muito, por exemplo, ele está vivo, Benício Valadares. O doutor Heródoto mesmo dizia, muita gente fala que era um dos vereadores mais competentes, eu estou falando dentro da Câmara Municipal. Atuante. Ali dentro. E dos que eu conheço, desde que eu estou envolvido com política em Friburgo, isso aí é desde 82, Jorge Carvalho, para mim, é o vereador mais qualificado da Câmara Municipal em termos de conhecer como funciona a estrutura. E ele tem uma capacidade muito grande de avaliação. Tanto é que ele está sempre no programa, por isso, o Zuri está sempre chamando, eu também chamo, eu chamo menos ainda, que como ele vai mais no Zuri, eu sempre falo... Respeita a editoria. Eu respeito, porque a gente não está aqui para ficar competindo, eu e o Zuri, nós não somos competidores, nós somos complementares. E o Jorge Carvalho tem uma leitura muito boa, foi o que ele fez ali. Ele falou uma coisa aqui que a gente não esqueça. Esse concurso de 99, na época, o Valentim estava apoiando a Saudade Braga, eu estive na reunião com ela, e ela prometeu que não ia anular o programa, o concurso. A primeira coisa que ela fez foi isso. Ali ela acabou para mim, porque para mim promessa não é para ser quebrada. Então o Jorge Carvalho está aí, porque ele tem uma capacidade de leitura muito grande da política, e para mim ele representa a Câmara Municipal, e eu homenageio através dele a Câmara Municipal. Isso aí. Modesto, vamos para o nosso segundo intervalo, que ainda tem algumas pessoas aqui, antes da gente acabar o nosso programa. Então vamos para o segundo intervalo, daqui a pouquinho tem muito mais. Segura aí.
Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Super Festival da Troca de Óleo. Óleo genuíno Toyota com 35% de desconto, mais troca de óleo, filtro e junta, com mão de obra grátis. Confira. Corolla 2012 a 2014 de R$ 368,50 por R$ 269 reais. Corolla 2015 a 2017 de R$ 360,30 por R$ 260,80. Hilux ou SW4 Diesel 2006 a 2015 de R$ 481,30 por R$ 342 reais. Hilux ou SW4 Diesel 2016 a 2017 de R$ 536,20 por R$ 377 reais. E Yaris 2017 de R$ 313,60 por R$ 234 reais. Etios 2012 a 2016 de R$ 258,70 por R$ 199 reais. Etios 2017 de R$ 313,60 por R$ 234 reais. Faça seu agendamento e garanta essa oferta agora mesmo. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. De volta com esse programa número 1000 e eu humildemente aqui no lugar de José Modesto Arouca. Olha ele ali de entrevistado. Você gosta dessa posição, Modesto? É estranha para mim, né? É, porque eu acho muito mais fácil estar sentado aí do que aqui. Mas eu tô pegando leve contigo. Você está sendo gentil demais. Você é o anfitrião, pô. Você é o dono da festa, pelo amor de Deus. Você está sendo muito gentil. Modesto, olha só, você trouxe aqui também, em julho de 2015, duas figuras muito interessantes. Um grande empresário, suplente de senador, Onei Botelho, tabelião e ex-vice-prefeito Marcelo Brown, que ainda não era. Não era. Ainda não era, mas seria no futuro. Vamos dar uma olhadinha como é que foi esse papo com essas duas feras aqui de Friburgo. Vou brigar todo dia na minha cidade, eu vou querer minha cidade desenvolvida, eu vou querer minha cidade alegre, eu vou querer minha cidade com mais emprego, eu vou querer minha cidade com mais educação. O que houve foi as minhas atribuições empresariais, né? Um suplente de senador, hoje eu ainda sou suplente de senador, um suplente de senador, ele tem o cargo, mas suplente de senador não tem salário, suplente de senador não tem assessor, não tem nada. Eu costumo dizer que o suplente de senador fica lá, esperando. Se acontecer do senador sair, eu assumo o Senado. E tem mais 3 anos e meio ainda como suplente do Lindbergh. Pode ser que assuma, pode ser que não assuma. Mas as minhas atividades, os meus compromissos empresariais, eles continuam. E eu estou atuando nessa área. Então, eu continuei fazendo o que eu tenho que fazer, empresarialmente falando, atuando nas empresas, indo ao Rio e fazendo atuação, porque a gente também tem empresa no Rio de Janeiro. Então, eu passei a ser um gestor das empresas dessa área. Então, eu me afastei um pouco da vida política, do dia a dia. Agora, continuo participando das reuniões do PDT estadual, do PDT municipal, do PDT nacional. Agora, nós do PDT, como fomos chamados, nós o partido apresentou um projeto que eu já tinha quando fui candidato a vice-prefeito na eleição passada, que é um projeto de desenvolvimento imobiliário e de assuntos fundiários, que é um assunto que eu conheço. Há 40 e tantos anos que eu trabalho com isso, então é a minha forma de poder ajudar o município. Pelo partido, pelo PDT, eu então apresentei esse projeto. Independente de
do partido, tá? Eu fui muito claro com o Rogério. Eu falei com ele, Rogério, aqui, ó, porque eu gosto muito do Rogério, é uma pessoa que eu tenho um grande respeito e adoro a minha cidade. Aí então, o que eu puder fazer para o Friburgo, eu vou fazer. Eu inclusive falei com ele, para o PDT, o assunto da participação do PDT no governo municipal, óbvio, tem que ter uma projeção para o partido. O partido tem que aparecer. Tá? Já o assunto ajuda Friburgo, eu falei, independente do partido, eu, Marcelo Browne, como tabelião, eu posso dar toda estrutura no que você precisar dentro desse assunto. E Marcelo conseguiu realizar isso no governo Renato no processo de regularização fundiária, né? E 2 grandes entrevistas, né? Que pessoas bacanas. Eu coloquei essa entrevista porque o Onei, ele na época era suplente de senador. Eu fiz uma heresia para mim, porque eu votei nele, eu votei no Lindenberg Faria, apesar de saber que Lindenberg Faria não era flor que se cheirasse. Mas existia uma promessa de que o Lindenberg seria ministro de Dilma e abriria uma porta para o Onei ser senador. Aí seria maravilhoso para Porta que nunca foi aberta. Então, eu me arrependo de ter votado, não por causa do Onei. Você votou em Onei? Você não eu votei em Onei, não votei em Lindenberg. Lindenberg é um cara de pau. E o Marcelo é uma pessoa respeitável, que você disse que fez um bom trabalho. Então, eu mostrei 2 personagens da política que eu acredito que não se envolverão com política mais. Isso eu mostrei porque isso não quer dizer que a pessoa que entrou na política não possa sair. E eu, pelo que eu converso pelo que eu já conversei com ele, acho muito pouco provável, e pelo que eu também ouvi falar do Marcelo, ele também não tem interesse. Então, é mostrar que é possível você entrar e sair. E ser nome, e são pessoas respeitáveis na cidade. Não é nenhum desmérito nisso. E o Ney é um empresário super respeitado. O Marcelo também é uma pessoa muito respeitada. Então a porta de entrada na política pode sair pela porta da frente. Para mim, os 2 saíram pela porta da frente. Perfeito, perfeito. Agora, quem está a bola da vez é o atual prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maicon. Ele é a bola da vez. Ele teve já, a gente está em novembro, 11 meses para mostrar serviço. E agora tem mais 3 anos e 1 mês. E ele teve aqui recentemente, abril de 2021, para uma história de 1000 programas, é bem recente. Muito recente. Vamos ver Johnny Maicon aqui na participação dele já como prefeito de Nova Friburgo. Vamos ver. Então, diante da pandemia, a gente fica engessado, a gente fica impossibilitado de avançar em determinadas áreas. Por exemplo, turismo. A gente tem toda uma programação, toda uma projeção, todo um planejamento de atrair turistas para a nossa cidade, de fomentar a nossa economia. Mas era um contrato de R$ 713 mil a cada 3 meses. Ao longo de um ano, era em torno de quase 3 milhões de reais. Esse é um dos inúmeros contratos que podem e devem ser evitados. Porque o poder legislativo ele tem que ser combativo, mas também propositivo. Ele tem que ser participativo, ele tem que assumir as suas responsabilidades. A gente abriu um processo de contratação em janeiro, esse processo está em trâmite, processo em que a gente vai conseguir celebrar um contrato com a empresa Nova FOL ou com uma outra prestadora do serviço de transporte coletivo. Onze meses, então, de governo Johnny Maicon. E uma entrevista aqui já como prefeito, veio como vereador, agora como prefeito. Ele esteve no meu programa como vereador mais que uma vez, esteve como pré-candidato a prefeito, esteve como candidato a prefeito e esteve como prefeito. E eu vou convidá-lo agora para ver se ele vem agora final do ano. Novembro, dezembro, para ele fazer uma avaliação do primeiro ano. Se ele quiser vir, porque ele tem sido gentil em atendimento, tá?
Mas eu mostrei mais para ver que o Pensando continua com aquela pegada de conversar com os principais agentes políticos da cidade, e ele hoje é a bola da vez, como você disse. Exatamente. Tá? Então, prefeito, já estou dizendo que o convite será feito, e eu acredito que ele aceitará. Sem dúvida. Porque ele sabe que aqui é uma tribuna democrática, né? de respeito, e ele vai ter a oportunidade de falar sobre alguns temas desse primeiro ano. Uhum. Tá? Alguns muito polêmicos, né? Alguns polêmicos e tal, que não deu certo. Mas eu vejo no Johnny Maico uma pessoa com boas intenções. Uhum. Entendo que a equipe, ele é cercado por uma equipe que não tem muita experiência. Uhum. Mas eu vejo ele uma pessoa bem intencionada. Uhum. Posso estar errado? Posso, mas vejo. Só o tempo vai dizer. Só o tempo. E não adianta julgar. Não. É que nem quando começou o negócio da Itapemirim, que o pessoal do Quanto Pior Melhor começou a botar água no chopp. Uhum. Você gosta de um chopp, você sabe como é que é ruim. Eu não gosto de chopp, eu não bebo chopp. Mas você gosta de chopp ou cerveja? Sim. Tem diferença? Chopp cerveja, chopp cerveja é a mesma coisa. Eu não entendo disso. A diferença é que a cerveja é pasteurizada para durar mais e o chopp não é. Mas toda a cerveja foi inicialmente um chopp. Perfeito. Então o que eu ia dizendo, o pessoal do Quanto Pior Melhor começou a botar água no chopp da questão da Itapemirim. Vai dar errado, vai dar errado. Eu falei no Zoom TV Jornal, espera dar errado para criticar e torce para dar certo. Então tem que ter calma. A verdade Deixa é que ele hoje trabalhar. na Câmara dos Vereadores, nós temos lá vários vereadores que estão pegando no pé do Johnny Maico. Uhum. Ele pegou também no pé do Renato Bravo. Sim, bastante. Mas lá lá tem uma série de vereadores que estão pegando no pé porque queriam coisas que, digamos, o Johnny Maico não deu e não teria que dar mesmo. Uhum. Eu espero não ter que dar nome aos bois a esses vereadores, mas eu vou acabar dando, porque eles continuam perturbando. Então tem muito vereador que está contra o prefeito porque não conseguiu o que queriam, né? Uhum. Sem dúvida. Então eu vou acabar falando o nome de começar a dar nome aos bois. Aguenta. Vamos falar de um nome agora que é pesado. Uhum. Eu acho pesadão, igual aquela música da Isa. Pesadão, pesadão, dão. Ex-governador impeachmentado Wilson Witzel esteve aqui, gente, em maio de 2005. 2015. 2018. 2018? 18, foi no ano da eleição. Foi um erro de digitação aqui? Foi no ano da eleição. Foi no ano da eleição, quando ele era candidato, ao governo do estado. Quando ele era pré-candidato. Pré-candidato. Bem que eu estava achando estranho, o Witzel em 2005 estava em outras periferias, literalmente. Tava. Vamos ver então como é que foi essa entrevista com o hoje impeachmentado e coitadinho Wilson Witzel. Vamos ver. Gosto muito de Friburgo. Eu fui oficial da Marinha, do Corpo de Fuzileiros Navais, e vim muito ao essa antigo sanatório naval e me hospedava ali, tinha amigos que comandavam aquela instalação militar, e Friburgo sempre esteve no meu calendário de viagens. Então eu sempre fui pautado na minha vida por desafios e também pautado pela responsabilidade que a gente tem que estar à frente do processo coletivo de decisão. E a política não deixa de ser um processo coletivo de decisão. De forma que depois que eu estudar Direito, eu fiz o concurso para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu fui servidor do município, do Preve-Rio, fui assessor da presidência. Uns 6 meses que eu estava lá, eu assumi a responsabilidade de coordenar um programa de carta de crédito para baixa renda. E nós entregamos 1.000 cartas de crédito. E depois da Prefeitura, eu quis passar pela experiência de defensor público. Eu estudava no direito, a questão do direito penal, depois eu fui professor de direito penal também durante 25 anos, e era algo que eu queria viver, essa experiência na defensoria. E na defensoria eu vi a miséria humana. A miséria humana, que são aqueles que estão nas varas criminais. São pessoas que usaram o seu livre-arbítrio para tomar o caminho errado. Mas a gente chega num ponto, durante 17 anos eu fui juiz federal. Fui juiz de vara criminal, ajudei a implantar a turma recursal, fui presidente de turma recursal no Rio de Janeiro, que é um colegiado de 30 juízes, aliás, de 24 juízes no Rio, 6 no Espírito Santo. E a minha experiência na magistratura foi muito rica, como foi na defensoria, como foi na prefeitura, como foi na Marinha, sempre na busca de fazer a coisa certa, servir ao meu país e que a gente tenha uma vida melhor. Não basta simplesmente eu viver bem com o meu salário, mas eu tenho que sair de casa e ter uma vida boa.
E o que a gente vai percebendo é que o problema maior hoje da nossa sociedade é que a nossa política deixou de ser uma política de Estado para ser uma política de eleição. Os políticos hoje estão se preocupando em ganhar a eleição e não estão se preocupando em governar. Eu devia ter começado com o Witzel, porque eu tenho tanta coisa para te perguntar, que a sua opinião é muito importante, a sua análise crítica é importante. A primeira pergunta, no popular, é um chute na boca do estômago, não é? Por que eu o convidei? Eu o convidei porque, na época, então, o vereador Sérgio Lobac me sugeriu, tem um nome aqui do nosso partido, um nome desconhecido, mas ele foi juiz federal, largou a batina para ser candidato a governador, está procurando espaço. Eu falei, para atender o pedido do Sérgio Lobac, e também para matar minha curiosidade, o que levou um homem a largar a magistratura, incrível, um concurso difícil, um salário ótimo para tentar, e ele era um ilustre desconhecido. Quando ele Tanto é que Eduardo Paes e Conte Bittencourt, candidato a governador e vice, falavam abertamente que não olhavam no retrovisor o Witzel, era o Romário no retrovisor. Não é isso aí. Então ele era um ilustre desconhecido, eu vou trazer para... E acabou. Ele... Eleito. Agora, ele foi... Quando ele foi eleito... Na onda Bolsonaro. Primeiro, ele ganhou... Quem ganhou a eleição não foi ele, foi Bolsonaro. Ele colou no Flávio Bolsonaro. E a primeira coisa que ele fez, ele falou aqui sentado que seria governador e seria presidente da República. Olha ele falou isso. Então, ele, para ser presidente da República, ele resolveu renegar quem o elegeu. Exatamente. Então, ali ele acabou para mim, porque para mim a deslealdade é um defeito grave. Exatamente. Você tem que ser fiel. Ele nunca... O Bolsonaro poderia fazer o pior governo, mas ele nunca poderia negar o Bolsonaro. Ele fez isso. Verdade. E fez tudo ao contrário, né, do que ele disse. Agora, se você me perguntar se eu votei nele, eu votei nele. Eu ia te perguntar, se a culpa você carrega? Eu não considero... Sabe por que eu não considero culpa? Porque eu sempre falo, eu voto... Somos vítimas, né? Não, eu votei no Sérgio Cabral 2 vezes. Uhum. Eu votaria no Sérgio Cabral que eu conheço hoje? Não, mas no Sérgio Cabral que eu conheci naquela época, eu votei. Eu votei nele porque eu não quis votar no concorrente dele, porque eu acho que o concorrente dele, eu sei que você gosta, mas para mim de Eduardo Paes. Para mim é um grande camaleão, né? Porque eu já vi ele vestido de tudo quanto é roupa de partido. Eu não gosto de gente assim. Isso é verdade. Só mais um detalhezinho aqui você falou em Sérgio Cabral, eu tenho uma opinião pessoal minha, Fernando, não é opinião da TV Zoom, nem do Modesto, acredito, não sei, mas é que o Sérgio Cabral foi uma das grandes perdas da política do nosso estado, do Rio de Janeiro. Porque a capacidade de gestão que ele tinha, a visão política que ele tinha, se ele não fosse o que ele é, que é um bandido, poderia ser um presidente da República. Seria um grande nome. E era que o cara era um grande gestor, mas um bandido, um vagabundo. Mas ele é especulado, se especulava muito que ele poderia chegar a presidente da República. Não era muito bom gestor? Era um Só que bom era um gestor. vagabundo, né? Só que ele é aquela história, né? Ele, infelizmente, foi daquela teoria, né? Ele jogava o dinheiro pro alto. O que caía em cima da mesa era do povo e caía no chão era dele. Exatamente. Mas ele, para mim, foi um grande gestor, sim. Agora, mas é um ladrão, né? O currículo para ser candidato a governador tem que ter o pé sujo? Não, não tem. Não tem que ter? Pra mim, porque a gente tem Sérgio Cabral, o pezão que está enrolado aí também. Não, para mim, é o seguinte, para mim o político tem Ficou que ser... feio. O político tem que ser limpo. E infelizmente, nós vivemos num estado que é uma vergonha, que os últimos 5 governadores estão todos não estão presos, sabe por quê? Porque nós vivemos num país que tem uma legislação leniente e um STF... Que solta. O Gilmar Mendes que solta. O nosso STF parece ser laxante, né? É isso. Quando eu te perguntei isso, é um deboche, obviamente, porque, pelo amor de Deus, né? É um desmérito para nós que gostamos do nosso Estado, termos esse passado muito recente, de muito bandidos. Você vê, todos eles, garotinha, Rosinha. Exatamente, tudo preso, tudo solto, tudo preso, tudo solto. Porque é um país onde a lei é leniente e nós temos uma Suprema Corte que, de Suprema, só se for falar Suprema ser vergonhice, né? Sem dúvida. Meu amigo Modesto, chegamos no momento, com todo respeito aos 589 entrevistados, aliás 587, porque eu vou citar 2 aqui, mas temos 2 figuras muito importantes para essa cidade, para esse programa, para este apresentador.
Vamos começar com Paulo Azevedo, numa entrevista de dezembro de 2010? Vamos. Vamos ver, olha só. Vamos falar com o nosso convidado. Como eu já disse, é um dos principais personagens da política friburguense. Não dá para falar em política nos últimos 30, 35 anos, talvez até um pouquinho mais. Eu estou falando de Paulo Azevedo. Obrigado, doutor Paulo, por ter vindo. Boa noite. Boa noite, meu caro Modesto, senhoras e senhores, amigos e friburguenses que eventualmente assistem este programa. Programa que tem uma repercussão realmente muito grande. Várias pessoas, muitas pessoas, comentam o seu trabalho, o trabalho da TV Zoom, a nível deste programa, quer dizer, cuja visão é levar a Friburgo uma noção daqueles que se propõem na responsabilidade da representação política a sua visão e a sua ótica sobre a sua cidade, sobre Nova Friburgo. De modo que, prima facie, quer dizer, desde o primeiro momento, eu quero cumprimentá-lo e cumprimentar a direção da TV Zoom. Por suas ordens para as eventuais e possíveis perguntas que você queira fazer. Agora gostaria de falar um pouco sobre essa sua experiência. O que a gente observou, eu não sei, é que nós não vimos muito o doutor Paulo na rua. Praticamente nós não vimos. É preciso que você saiba, nunca adversário nenhum me chamou aqui nesta televisão para fazer um debate comigo. Por quê? Sabe por quê? Porque não entendem. Sabe por quê? Porque, na verdade, não amam esta cidade, não nasceram aqui, não gostam de Friburgo. E eu dotei esta cidade da infraestrutura com o dinheiro dos outros. E eu sei, eu até respeito, sabe por quê? Eles têm medo, sabe por quê? Aqui, ó, Papai do Céu me deu uma inteligência que eles não têm, porque eles não têm amor às cidades. E eu quero confessar a você o seguinte, a minha visão a nível de futuro é que Nova Friburgo, há um tempo, se caracterizou como centro do desenvolvimento da região centro-norte do estado do Rio de Janeiro. Hoje, todavia, nós não somos mais o centro de desenvolvimento desta região serrana. Ao contrário. Nós somos hoje uma cidade que estamos a depender, basicamente, do desenvolvimento regional integrado. Tá, e uma pessoa que eu não tive a oportunidade de conhecer nem entrevistar, nessa época eu morava no Rio de Janeiro, mas se passou por essa figura emblemática aqui nesse programa. Conta aí como é que era a visita dele aqui no seu programa. Foi uma visita, digamos assim, que eu lamentei muito. Você viu a data da visita dele? 20 de dezembro de 2010. 21 dias depois ele estava morto. Então, pelo que eu sei, foi a última entrevista que ele concedeu. E na época ele disse, esse programa foi resgatado hoje, tá? Mas eu quero fazer uma homenagem a Paulo Azevedo, pegando uma data importante e jogar esse programa de 2010 no ar. Eu tenho certeza que o Pabrinho está com ele, né, Pabrinho? Uhum. Porque aquela minha cópia você vai me devolver, por favor, tá? Mas você deixou na máquina aí, né? Porque eu quero fazer uma homenagem a Paulo, porque Paulo merece. Reprisar esse programa, né? Reprisar o programa dele de 2010, porque ele merece. Ele, digamos, foi, junto com o próximo que virá, foram os dois grandes últimos pessoas. O Paulo, ele tinha, primeiro que ele tinha uma capacidade de retórica impressionante. Eu te perguntar isso, qual era a marca do Paulo, na sua opinião? Eu vou te contar uma coisa, ele era aquele que tinha uma capacidade de convencimento muito grande. Ele saiu da prefeitura, perdeu uma eleição em 2000, eu reconheço, depois perdeu mais à frente, tá? Mas ele deixou a marca. Ele dizia que ele e Heródoto, quando entrava, pintava de uma cor, mas eles brigavam por Nova Friburgo.
Para ver quem fazia melhor. Isso, para ver quem fazia melhor. Então, a disputa deles fazia bem a Nova Friburgo. Porque eles entravam, não continuava a obra do outro, mas fazia outra obra. Então, eles foram os dois últimos grandes nomes da nossa política. Eles não brigavam pelo poder, eles brigavam por Friburgo. Brigavam por Friburgo. Então, eu tenho uma... quem era Heródoto, né? Tipo o seguinte, né? Quem era Heródoto não era Paulo. E eu era Heródoto. Mas eu tenho muito respeito por Paulo Azevedo, por tudo que ele fez. Tá? Eu não sou daqui. Vou te fazer uma pergunta muito clara. Eles não se bicavam? Por exemplo, Não cruzou na calçada, nem se falavam? Não se bicavam mesmo. Eram inimigos? Eu vou dizer a você, não se gostavam. Isso eu tenho certeza. Não se frequentavam e evitavam não, porque eu convivi muito diretamente com eles. Você chegou a fazer debate com os dois? Não, é impossível. Eles não iam? Não, até porque quando o programa começou, o Paulo Azevedo, o doutor Heródoto deu uma afastada da política. O doutor Heródoto, quando saiu da prefeitura em 96, ele disse a mim que minha família sempre foi ligada politicamente a ele. Ele falou, Modesto, fala com sua família, na época meu pai já tinha falecido, ele falou, fala com sua mãe, que o compromisso que a família de vocês sempre tiveram comigo acabou, porque eu não volto mais à política. Mas voltou em 2008, deu uma coça mesmo numa pessoa, e não foi em qualquer um. Ele bateu em Onei Botelho, que era um nome em alta, e mais o mito do velhinho do chapéu na cabeça venceu. As pessoas, mas Onei perdeu, eu falei, não se ganha de um mito, Heródoto é um mito. Como Paulo Azevedo também é um mito. Hoje são dois nomes que em qualquer conversa você vai ouvir quem conviveu com eles, com saudade dos dois. Com os dois. Sem dúvida, eu ouço muito isso. Saudade dos dois. Se fosse Paulo, se fosse... Para começar, duvido que Paulo Heródoto estaria baixando a cabeça para o Ministério Público aqui, duvido. Ia falar assim, vocês querem levar? Leva lá para fora, que é para onde tem que ir. É isso aí. Não ia, não. Vamos de Heródoto agora? Vamos, Heródoto vamos, aqui no Pensando Nova Friburgo, em agosto de 2005. Depois a gente vai comentar Heródoto. E eu vou te fazer uma pergunta muito atual em relação a eles. Vamos trazer os dois para 2021, se fosse possível. Mas vamos assistir primeiro Heródoto Bento de Melo aqui no Pensando Nova Friburgo. Apesar das vicissitudes, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, eu estou vivendo, enfrentando, lutando, trabalhando e, se Deus quiser, vou vencendo. Não sei quando é que isso vai parar, não é? Só Deus é que sabe. Tem que lembrar que seu papai passou de 100, né? Papai foi a 102, né? Mas eu acho que eu não vou a 102, né? Vou passar um pouco. A gente nunca sabe os caminhos que vão nos conduzir a algum lugar na vida. O meu caminho para Nova Friburgo começou há 100 anos atrás. Assim, essa história de meu pai telegrafista que eu trouxe para a Leopoldina, e a Leopoldina o trouxe para Nova Friburgo, e eu acabei vindo para Nova Friburgo por causa da Leopoldina. Meu pai era ferroviário, mas era telegrafista, e depois ele foi ser outras coisas na Leopoldina também, que ele era escriturário, meu pai tinha. E, então fomos, aí começou a política. Quando eu vim para cá, o César Guini era aldenista, né? Eu não fui para a prefeitura por causa disso, fui para a prefeitura porque o César me conheceu, viu meu trabalho, me convidou, eu fui trabalhar na prefeitura, depois trabalhar com ele, e daí começou uma ligação política com César. A primeira eleição que eu fiz, eu não fui candidato pelo DN, fui candidato pelo tal do partido PR, porque o DN era meio fechado e eu não era ninguém aqui, não é? Em Nova Friburgo. Por quê? O Jamil Al-Jaique era candidato a vereador também pelo PR, se não me engano, ele tinha uma coisa assim qualquer. E ele apoiava o seu José Eugênio Milho, o doutor César Guindy, que era o DN, mas ele, bico calado, apoiava o José Eugênio Milha, porque ele era dessa escola que nós éramos, da UDN, sempre, de que a gente tinha que votar no melhor, não interessava de onde ele estava, qual era o partido que ele era. O melhor é que nós íamos votar. Acho legal, Modesto, que você falou agora há pouco, antes da gente chamar Heródoto, falando, eu era Heródoto. Você bateu isso na tela. Não sei se você falou involuntariamente, mas você assumiu isso. E trazer uma referência política no seu programa certamente era um momento de muito prazer para você. E de realização desse programa. Para ele. O doutor Heródoto veio muitas vezes aqui no programa.
Porque ele tinha uma vantagem. Eu tenho o que eu chamo de coringa. Coringas são aquelas pessoas que eu tenho que quando, por exemplo, o convidado nega fogo na última hora, às vezes por problema, eu já tive convidado, por exemplo, que estava no Paysandu vindo para cá, bateu com o carro, faltando 10 minutos, né? Hoje o programa está ao vivo, né? Agora são exatamente 10 horas e 39 minutos. Pois é, o programa hoje é ao vivo. Quando a gente faz agora gravado, às quartas-feiras, se o cara não vem, o cara no bom sentido, se o convidado não vem... Você tem uma folga para poder remanejar. Eu tenho um delayzinho para remanejar, mas antigamente não tinha. E eu tinha os coringa. Coringa são algumas pessoas que eu ligo à tarde, ligo à noite. E você pode contar? O doutor Heródoto, por exemplo, o doutor Heródoto, um dia o programa era às 9, eu liguei para ele 8 horas. Doutor Heródoto, meu convidado disse que infelizmente está com a disposição estomacal, não pode vir, só pode vir às 2, estou aí de meia hora. E chegava, qual é o assunto? O que o senhor quer falar? Ele falava. Bacana. Então ele era um coringa, assim, ele veio muitas vezes ao programa e ele falava de qualquer assunto. É uma pessoa que tinha um nível de uma cultura geral tremenda. Falava várias línguas, né? Para começar. Tá? E era fluente. Então era uma pessoa que... E outra coisa, as entrevistas dele ele prende a pessoa. Então, realmente, ele era, para mim, foi um ídolo. E um grande entrevistado. Grande entrevistado. Grande prefeito. E eu tive um grande prefeito. Para mim, ele fez, eu estou falando a minha visão, o mandato dele de 83 a 88 foi o melhor mandato que um prefeito já fez em Friburgo, desde que eu me entenda por gente. Eu não posso falar, isso é opinião minha, tem gente que vai achar que não, é um direito de cada um, mas eu considero ele que fez o maior mandato. Agora, Modesto, eu te falei que ia trazer Paulo e Heródoto para 2021, poxa, quem dera que pudesse, né? Vamos pensar a prefeitura que Rogério entrega para Renato, o Renato entrega para Johnny vai entregar para o próximo. Ou seja, pegando desses últimos 3 mandatos, o atual e os 2 últimos. Você acha que esses 2 gênios de Friburgo iam conseguir fazer alguma coisa com a prefeitura do jeito que está, com a cidade do jeito que está, com o orçamento que a gente tem? Eles teriam capacidade de virar esse jogo? O que você acha disso? Eu vou dizer mais ou menos a mesma coisa quando eu vejo pessoas falando assim, puxa vida, mas se Pelé jogasse hoje, não jogaria bola. Não ia ter condição física e tudo mais. Pois é, se Pelé jogasse hoje, ele ia ser o mesmo gênio do que foi há 60 anos. Se Paulo e Heródoto jogassem hoje, seriam melhores, com todo o carinho que eu tenho por todos, mas seriam. Teriam mais dificuldades? Teriam, mas teriam muito mais soluções. Entendi. Eu tenho certeza que seriam... Olha, eu não gosto de dizer nunca, que essa palavra não tem no meu dicionário. Nunca e sempre está muito próximo, nunca está muito longe. Mas eu tenho certeza que a gente estaria mais bem servido com Paulo ou com Heródoto, com todo o respeito que eu tenho pelo meu amigo Rogério Cabral, pelo Renato Bravo e pelo Johnny Maico. Mas Paulo ou Heródoto, qualquer um dos dois. De Saudade Braga nem se fala, que Saudade Braga ficou 8 anos e foi um governo que você não consegue ver uma marca que ela deixou. A única marca que ela deixou para mim foi o concurso público que ela anulou, depois de dizer que não ia anular. Mas para mim eles teriam mais dificuldade, mas fariam muito melhor sim, porque eles eram, primeiro, arrojados, corajosos, davam um soco na mesa quando era necessário. Então eles fariam sim, acredito que fariam sim. O exemplo que eu estou dando é isso, é falar que Pelé ou Garrincha não jogariam hoje. Jogariam e deixariam, é o Zico. Exato. Você é flamenguista. Eu sou flamenguista. Pois é. Você acha que o Zico não jogaria hoje? Inclusive está 1-0 Flamengo. O Zico hoje, olha, Zico hoje daria de lavada. É outro tipo de jogador. Então, são pessoas diferenciadas. A vida tem isso. Por exemplo, o Beethoven. Sim. O Beethoven foi um gênio. Nós tivemos outro gênio. Em qualquer tempo, né? Qualquer tempo. O gênio é gênio em qualquer tempo. E Heródoto e Paulo Boim foram 2 gênios na política e na administração. Agora, gênio é quem chega a 1000 programas e sabe de cor e salteado, catalogado, quem esteve aí nesse sofá que você está. Vamos pedir para Pablo Machado entrar em campo para você mostrar essa planilha, que isso é coisa de engenheiro. Né? Isso é coisa de engenheiro. Eu não tenho a menor ideia de quantas pessoas eu entrevistei na vida. A menor ideia. Eu tenho. Eu vou te falar, minha cabeça está tão ruim. Eu vejo, às vezes, alguma coisa de Record, antiga e tal, falando, mas nem lembro que eu estava nesse lugar. Não. Sei nem onde é. Você está bem demais, hein? Eu estou aqui com a planilha Excel. Se uma planilha Excel está aqui, eu não sei se o Pablinho vai conseguir chegar. O Pablo é ligeiro demais. Como é que você quer fazer? Ele é bom, não sei como é que ele vai conseguir. Essa câmera aqui, Pablo, que você está mesmo?
Vamos para essa câmera que o Pablo tá. Pablo vai dar o jeito lá. Vai dar Isso um aí jeito. você, desde o começo você já tinha essa ideia? Vou organizar que um dia eu chego lá ou não? Não. Eu comecei a organizar. Olha aí, Eu comecei a organizar. Aqui está o programa. Aqui está, inclusive, as datas que o programa não foi ao ar. E por quê? Aqui tem, eu vou falar, eu sei que nosso tempo já estourou, mas eu vou falar. O primeiro programa, dia 8/5/2002. O tema foi os conflitos entre os poderes executivo e legislativo fluminense, que eu te falei, que a pegada era essa. Quem estava aqui como convidados? Eduardo Valentim, Vanô Breder Pacheco, Jane de Carvalho, Jorge Carvalho, Gilberto Salarini, José Modesto Tarouca, Romil Taó, sendo que eu estava em Salvador apresentando. O segundo programa foi realizado no dia 5, no dia 10. E estava esse mesmo time para continuar a conversa. E na época o programa era de 2 horas, nós ficamos 4 horas conversando a mesma coisa, metendo pau na prefeitura. E eu tenho aqui, 44 páginas, onde é fácil de você ver. Estão todos os programas aqui numerados. Tem o número do programa, a data que foi exibido, Olha aí. o tema, os convidados. Por exemplo, isso aqui, na página 5/7/2002. Estava aqui, o concurso público municipal, quantas andas? Estava aqui comigo meu amigo e irmão José Corre Madeira, Alexandre Azevedo, meu amigo e irmão também, hoje, né, na época não era, Carlos José Valente, que eu trabalho lá na Câmara Municipal, e Romil Taó estavam comigo. E tem aqui, para fechar, né, o programa da semana passada, está aqui. Aqui está 987, porque tem 12 programas que não foram eu que... Catalogando. Não foram eu que apresentei. Perfeito. 10 foram Salvador, que ele apresentou No os 10 começo? primeiro, e 2 foi a Anelise Ruiz. Ela me apresentou, ela me entrevistou. E agora sou eu, rapaz. Ela Olha me isso. entrevistou, a Anelise Ruiz me entrevistou, mas aí ao contrário, não foi para me homenagear, foi eu que a homenageei. Perfeito. Ela era a nossa diretora, ela apresentava o Zoom TV Jornal, e ela sentou aí como uma homenagem minha a ela. E o outro foi um dia que eu estava passando mal e tinha um convidado importante. Eu vou até ver o convidado aqui que ela apresentou, que não podia cancelar o programa. Sim, foi logo que o Serginho Xavier assumiu a prefeitura. Então ela veio, era um programa imperdível, né? Que ele tinha assumido a prefeitura naquela semana e eu convidei ele veio, que também foi uma pessoa muito gentil sempre com o programa, se afastou da política. Mas eu tenho aqui os 999 programas e agora vou colocar naqueles 3 que eu não apresentei, Fernando Isso de aí. Moraes apresentando o programa 1000. André, a gente está muito estourado já, mas eu sei que você queria falar rapidamente, antes da gente ir para o intervalo e para as considerações finais, nomes de pessoas Eu que quero deixaram fazer uma marquinha agradecimento. Eu vou fazer agradecimento. O primeiro agradecimento que eu faço são a vocês que estão do outro lado da telinha, porque a razão desse programa existir são vocês. E eu vou citar 3 nomes, e citando esses 3 nomes, eu estou citando a todos vocês. Primeiro, o meu querido e eterno prefeito de Vila Nova, Chico Abdala, que faleceu recentemente. Uma perda muito sentida. A outra, minha querida amiga Jane do Pericê, esposa do Pantera. E o outro é o Ruso de Carvalho Cordeiro, que é amigo, inclusive, do nosso amigo que está aqui comigo, do meu irmão Luiz Antônio Dias. Eu quero agradecer aos convidados e convidadas, todos que estiveram aqui. Sem dúvida. Os 589 que estiveram comigo. Porque sem eles eu não faria o programa. Então eu agradeço a todos vocês que aceitaram o convite do Modesto e se sentaram aqui. Eu quero agradecer a diretoria, primeiro ao Salvador da Rosa Canto Neto, que foi o responsável por me sentar aqui. E na época a diretoria, era demais diretora Luciana Ferraz, Anderson Ed e Daniel Pena. Depois entrou, também passou aqui como diretor o Walter Tuller, que você conhece. Sim, Valtinho. Eu agradeço ao Walter, também esteve aqui. Silvio César Dantas Ruiz, Anelise Ruiz, também estiveram à frente da emissora. E agora, por último, a Cianf, através do Júlio Cordeiro e do Roosevelt Conci. Sem dúvida. Ou seja, se eles não autorizassem, eu não faria nada. Eu quero agradecer aos colegas e amigos de trabalho, homenageando, primeiro, aqueles que não estão mais na emissora, saíram. Eu vou citar 3 nomes e homenageando esses 3, eu estou homenageando todos que passaram por aqui, me ajudaram a fazer o Pensando. Um deles é meu querido amigo e irmão Antônio de Pádua Coutinho, Pádua. O outro é o Serginho Ferraz, que me ajudou a fazer o programa. Figura.
E o outro é o Gonçalo, outra figuraça. Gente boa. E os atuais eu vou usar 3 nomes que também estão sempre aqui comigo no programa. Um é o Marcolinho Júnior, que está lá em cima hoje, já pulando, marimbondo. Meu querido amigo bem. Pablo Machado. E o Noé Tardem, que é outro amigaço. E por fim, mas não menos importante, quando o programa era ao vivo, tinha um telefone. E 4 pessoas me ajudaram no telefone. Durante dos 20 anos, 17 anos, ele foi ao vivo. Minha esposa Maria de Lourdes, meu filho Daniel, minha irmã Sueli, minha querida Norinha, Roberto Hortência. Eu quero agradecer a todos esses, porque eu simplesmente fui apenas mais uma engrenagem desse meu programa. Sem essa turma toda aqui, eu não faria nada. Isso aí. Como não faria hoje sem você, sem o Marcolinho e sem o coisa. E não posso deixar de citar aqui meu querido irmão e amigo Luiz Antônio Dias, que está prestigiando o programa. Luiz Antônio, obrigado, tá? Isso aí. Já falei bastante. Vamos para mais 1000? Quem sabe? Deus é que sabe. Rapaz, se depender da gente aqui e de Nova Friburgo, que sempre tem assunto, vamos para mais 1000 com certeza. Obrigado mais uma vez. Obrigado, eu agradeço você, Fernando. Para mim foi um privilégio ser entrevistado por você. Para mim foi uma delícia. Porque você é um profissional qualificado. Você me obrigou a voltar a assistir o Zoom TV Jornal, com a desculpa dos outros. Hoje eu não assisto no horário, não. Vê na reprise? Eu vejo na reprise. Legal, que legal. Às vezes eu faço assim, mas tem coisa que você parece até um pouquinho comigo, algumas pegadas, né? Eu fico mais irritado. Sendo que você fica mais. Você é mais jovem, né? Que eu não gosto de ver coisa errada. Eu também não gosto. Eu não faço coisa errada, eu não paro em fila dupla, não jogo lixo no chão. Não, eu também não faço isso, isso então, me indigna também. Isso me indigna também. Mas para mim foi um privilégio ter sido entrevistado por você. E eu agradeço a diretoria antiga, a diretoria nova, que tiveram a oportunidade de a gente fazer esse programa. E todos te mandando um abraço aqui em meu nome também. Tá bom, eu agradeço a todos. Através da minha pessoa aqui. Ufa, gente, olha... Agora são 10 horas e 50 minutos, ficamos quase 2 horas contando essa história de Nova Friburgo. Essas 1000 histórias de Nova Friburgo, nesse programa 1000 do Pensando Nova Friburgo. Sexta-feira que vem, 9 horas da noite, aqui na TV Zoom, sabe o que tem, gente? O programa 1001 Pensando Nova Friburgo. Já sabe quem é entrevistado? Já. Já pode divulgar? Já claro. Não pode, porque ele confirmou hoje. Eu estou fazendo alguns programas com ex-candidatos a prefeito. Já fiz com a Lucidarne, já fiz com o Mariozan. E na próxima semana estará aqui comigo o André Montechiari. Isso aí. Eu estou procurando conversar com ele para saber as experiências. Isso aí. Eu estou conversando novamente com ele, o prefeito, vou convidar também. Perfeito. Que eu quero ver se ele vem para a gente fazer um balanço de 2021. Modesto, mais uma vez, obrigado. Parabéns e que venham mais 1000. E a todos vocês que estão com a gente até essa hora, nesse dia... que o Brasil está muito emocionado, né? O Brasil está... hoje nós tivemos a perda da Marília Mendonça, que é uma perda lamentável, né? Lamentável. Foi um pouco antes 26 anos no TV Jornal, a gente ficou muito triste aqui. Muito jovem, 26 anos. Um talento. Uma carreira promissora pela frente. Ela já era uma vencedora, né? Mas a gente espera que tenha conseguido levar um pouquinho de diversão, de história, de conteúdo, de companhia para vocês. Deixou a marca da sofrência entre nós, né? Da sofrência entre nós, sem dúvida. Obrigado, Modesto. Obrigado a você. Tamo junto sempre, viu? Obrigado a vocês. Boa noite, pessoal. Até a próxima sexta-feira com o programa 1001. E aí, é essa fera no comando. Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Valeu. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.